Olá pessoal, vou mostrar para vocês então como construir uma tela Java Server Faces utilizando o NetBeans. Vou criar então aqui uma nova tela. O foco dessa tela, desse arquivo, vai ser basicamente uma tela de cadastro, tá? Para vocês terem uma ideia. Então eu vou em Other só para mostrar para vocês. Aqui em Java Server Faces eu tenho JSF Page, que seria uma página JSF. Tem outros componentes que posteriormente eu devo falar com vocês. Vou avançar. Então eu vou criar aqui um cadastro usuário. Ok? Então, neste caso, essa aqui seriam os componentes que eu vou utilizar para o cadastro. Basicamente, quando nós estamos trabalhando com Java Server Faces, eu utilizo componentes que são similares ao HTML, só que são componentes já prontos para o Java Server Faces, como a gente já viu. Ele já está configurado. O que o código que vai mais tá, o core é o Faceless, então, XMLNS F, que é a tag utilizada normalmente para o Java Service Core, não é obrigado, tá? Mas é normalmente utilizado. E aqui nós temos esse jsfsun.com/jsf core, que é o núcleo aí que nós vamos utilizar. Bom, aqui é o título da página. Então, clínica web, cadastro de usuários. E onde que eu vou trabalhar é dentro do corpo do documento nesse momento, tá? No corpo do documento eu vou poder então fazer minhas construções, tá? Nesse contexto a gente vai fazer então aqui o H1, que seria o título da minha página. O H1 é uma tag HTML, H1, H2 vai de H1 até o H6. O H1 é o maior, os outros vão diminuindo. Então, cadastro de usuários. Nota que o H1 já tem uma quebra, ele termina e já quebra para mim. Agora eu vou colocar outra tag que é do HTML, que é o HR, que vai criar uma linha horizontal ou horizontal run, por isso HR. E agora eu vou fazer o meu formulário. Então até aqui essas duas tags que nós utilizamos aqui são tags, basicamente tags HTML. Tá? Então, querendo saber mais, acesse o site da própria W3G que vocês vão ter mais informações. Então vamos começar aqui a fazer o nosso formulário. O H2.forms é um formulário no modelo já do Java Server Faces. Então o H representa aqui a biblioteca HTML do Java Server Faces, e aqui eu posso colocar os meus componentes. Vamos começar com HMessages. O HMessages seria o local que vai ficar armazenado as mensagens de erros, todas as mensagens relativas ao formulário. Por padrão, os componentes são colocados na tela desorganizadamente. Por causa disso, eu posso usar o H2.panel grid. O panel grid, eu falo quantas colunas e ele automaticamente vai dispor os componentes nessas colunas. Então, eu vou colocar aqui columns igual a 2, porque na primeira coluna fica os textos e na segunda coluna vai ficar então os componentes que eu estou utilizando. Então tudo que tiver entre hPanelGrid e /hPanelGrid estarão então dispostos nessas colunas. E agora basicamente eu vou colocando os componentes que eu quero, tá? Então o output text seria basicamente o texto que nós temos que vai ser exibido na tela, tá? Então o valor eu vou colocar aqui então nome, para indicar que é o nome da pessoa, e H2 input text. Nota que output text indica uma saída de texto, é um texto normal de saída,
E o input text vai indicar basicamente uma entrada de texto. Tá? Essa entrada de texto, ele vai automaticamente dispor assim. Primeiro componente, que está aqui, vai ficar na primeira coluna do panel grid. Segundo componente na segunda coluna. Conforme eu for adicionando novos componentes, ele automaticamente vai fazendo o que? Ele vai descendo e vai colocando na primeira coluna de baixo, e assim ele vai fazendo sucessivamente. Então vamos fazer outro exemplo aqui. Output text, valor. Eu quero agora a data de nascimento do paciente. E depois eu vou colocar aqui H2 pontos, input text também. Bom, eu posso usar diversos outros componentes. Aqui são alguns exemplos, né, para a gente trabalhando. Normalmente, quando eu termino de fazer meu formulário, eu tenho que ter um botão. Então, a pessoa responsável pelo botão é o Command Button. Command Button. O Command Button, cadastrar, ele é um botão de ação. Tá? Então, posteriormente, quando nós formos fazer o nosso Java Beans, eu vou falar um pouco das ações que eu posso fazer aqui. Então, isso já vai fazer com que o meu formulário funcione. Agora eu posso adicionar algumas coisas. Por exemplo, se o nome é um campo obrigatório, ou seja, a pessoa precisa colocar o nome para que o sistema cadastre, eu posso colocar o required. Então, o required, se eu colocar como verdadeiro, vai falar que a pessoa é obrigada a colocar o nome. Porém, a mensagem de erro é uma mensagem padrão, então eu também posso colocar aqui required message para falar qual é a mensagem que ele vai exibir, caso a pessoa não digite. Essa mensagem é aparecida aqui em hMessages, para poder auxiliar o desenvolvedor, auxiliar o usuário. Então, o campo nome é obrigatório. Assim você vai conseguindo colocar os componentes, todos os componentes que vocês quiserem, e aí colocando o que é obrigatório, o que não é obrigatório. Então, nesse caso, a gente está falando que o campo nome é obrigatório, data de nascimento, se eu não colocar requerido, ele não é obrigatório. Tá? Então ele já mostra, ele já tem esse formato que nos ajude um pouco a fazer o desenvolvimento da tela. Eu posso ainda adicionar outros componentes. Vamos ver aqui. Vou colocar. Tá. Dentro do nosso sistema, se vocês forem olhar, há um conjunto enorme de componentes. Esses componentes, que são componentes Java Server Faces, vão permitir que se crie menus, que se crie basicamente telas, vai permitir que vocês criem então conjuntos de informações mais estruturadas. Tá? Esse conjunto de informações, todas as informações que vocês quiserem fazer dentro aí da tela de vocês, vocês vão precisar fazer então um item aí de componente. Tudo que tem dentro do Java Server Faces são componentes. Tá? Então, se vocês quiserem adicionar alguma informação diferente, vocês têm que adicionar algum componente. Tá? Então, esses componentes todos são componentes Java Server Faces. Vocês podem criar componentes de vocês. Tá? Eu vou demonstrar em vídeos posteriores a biblioteca só de componentes, como é a biblioteca do Prime Faces, do Boots Faces, que nós vamos utilizar. Tá? Então, esses componentes vão auxiliando que a gente faça telas, que a gente faça formulários mais elegantes e mais organizados. Tá? Então, ele vai permitir que vocês mantenham essas informações, e aí também facilita bastante o trabalho na hora que vocês estão fazendo o desenvolvimento dessas interfaces gráficas. Eu posso ainda colocar aqui H2 pontos o input text dentro dos campos. Quando vocês deixam o autocompletar, ele traz algumas partes que eu posso adicionar, por exemplo, o tamanho,
o estilo que eu posso utilizar algum CSS, eu posso colocar somente leitura quando eu quero exibir informações, então não é nosso caso aqui, mas eu posso fazer. Aqui são ações que pode ser o máximo, então tamanho máximo de caracteres, tá? Então aqui eu vou colocar a data de nascimento, então se fosse dia, barra, mês, barra, ano, então nós teríamos 4, 8, 9, 10, vamos colocar 11 tamanho máximo. Então aqui quer dizer que a pessoa não vai poder adicionar mais de 11 caracteres no nosso campo, tá? Então ele vai fazendo a organização de forma que tudo que nós tivermos que inserir, ele vai montando, tá? E aí eu consigo fazer uma tela bem organizada aqui, com uma estrutura bem próxima do que seria uma estrutura já de tela profissional, somente utilizando então os componentes Java Serve Face, tá? Esses componentes todos vocês conseguem ver dentro aqui, quando vocês colocam a tag H2 ele traz aqui. Então eu tenho botão coluna, que vai servir aí quando mais para frente vocês vão utilizar, formulário, inserir uma imagem, inserir arquivo, campo secreto, né, que seria campos de senha, campo oculto, que a pessoa não vai ver, campo de texto maior, o input text seria somente uma entrada de texto, o text area seria quando são várias linhas, tá? E aí eu tenho aqui todos os componentes que vocês podem utilizar do H, tá? Então isso já ajuda vocês no desenvolvimento aí da tela, ok? Bom, com base nisso vocês conseguem já fazer telas simplificadas, já consegue colocar componentes, já consegue formatar. Espero que vocês tenham compreendido a parte básica. Mais para frente eu vou mostrar componentes mais avançados, como componentes de menu e